Amém e amém. Vamos aí na harpa cristã, no hino de número 198, como nós fazemos todas as manhãs, né? De domingo a gente sempre deixa 2 louvores para a meditação dos irmãos, porque aqui também é uma mensagem, e é uma mensagem cantada. Amém? Jesus, o bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio e o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu mestre protetor, solicitude minha sim dos vales. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, e ele me conserva santo em coração. Que o mundo me abandone, perseguindo o tentador, Jesus me guarda até o fim. Que o mundo me abandone, perseguido o tentador, Jesus me guarda até a vida, o fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude assim dos vales é o lírio. Não desampara nunca, nem me abandonará, se o fiel é obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vê. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vê. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha assim dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Oh, glória a Deus! Vamos agora no número 200, o bondoso amigo. Nós temos um amigo verdadeiro, amém? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz e consolação. Oh, glória, quão bondoso é Cristo. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam,
conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Pura nosso sangue, sim, pura nossa mancha pra lavar, gozo em vida no futuro, nele podemos alcançar. Que um bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos aos cuidados ao Senhor. Glória a Deus. Deus é bondoso, Jesus é bondoso, o Espírito Santo é bondoso. Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado em suas mãos. Portanto, nessa manhã, vamos continuar a segunda parte, porque teve um domingo aí que foi interrompido, eu tive que viajar, eu não estava, nós não fizemos o programa, que seria a segunda parte sobre o dízimo. A primeira nós lemos que no Antigo Testamento se fala muito de dízimo. O dízimo foi criado ali, Abraão, em gratidão, ele disse, tudo eu darei o dízimo. Né? Aí existe um questionamento, será que o dízimo foi abolido no segundo, ou seja, no Novo Testamento? Jesus tirou, será que não existe esse prazer de você ser um dizimista? Porque ser dizimista é dizimar com alegria. Amém? Então o dízimo acabou? Será que no Novo Testamento você tem que abolir, que não existe mais isso? Porque tem muita gente por aí anunciando que o dízimo acabou, é coisa do Antigo Testamento. Então quer dizer que tudo que estava no Antigo Testamento com referência a leis, mandamentos, também acabou? Só porque foi criado pelo homem em gratidão? Não. Se você abrir agora a sua Bíblia junto comigo no livro de Mateus, capítulo 23, nós vamos meditar. Eu gostaria que você que nos acompanha na Escola Bíblica, pegue o seu caderno, a sua caneta, transcreva inteiro esse capítulo, esse versículo aí. O capítulo 23 e esse versículo 23. Eu gostaria que você escrevesse o que está escrito nele. Eu vou ler juntamente com você e eu vou fazer como antigamente, né, quando eu estudava, os professores passavam um texto e diziam, faça a interpretação desse texto. Você vai fazer uma interpretação, só que depois você vai pedir, orando a Deus, uma revelação para o mesmo versículo. Combinado assim? Você que me ouve, você que nunca leu a Bíblia, você vai escrever também e você vai entender que a Bíblia, ela é revelação. Então, primeiro eu quero que você transcreva. Olha o que está escrito aí, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Vírgula. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Bom, aqui importa fazer que coisas? Na interpretação, eu quero que você transcreva para o seu caderninho, para você ficar aí tentando depois a interpretação. Aí, mediante a interpretação, eu quero que você faça uma oração a Deus pedindo revelação sobre esse versículo. Porque a palavra de Deus é revelação e não interpretação. Mas eu quero que você use as duas coisas para que você chegue ao entendimento que eu cheguei através da revelação de Deus. Que ele aqui, Jesus, ele não está abolindo, ele aboliu o dízimo? Não, ele está repreendendo os fariseus que são hipócritas, os escribas também estão sendo hipócritas, artistas. Estão, às vezes, até volumosamente, devolvendo cominho, hortelã, as hortaliças aqui em si, como muita gente prega que o dízimo era grãos, eram as coisas que iam para um celeiro e tal.
Amém? Mas no decorrer da aula de hoje, do estudo de hoje, eu vou te falar sobre isso, se nós teríamos condições de ter as mesmas coisas que aconteciam no passado. Mas o que eu quero que você se prenda aqui, Jesus está abolindo aqui ou Jesus está repreendendo eles? Que eles são dizimistas. Sim, eles estão ofertando hortelã, uendo, cominho, mas estão desprezando o principal, que é uma das coisas principais da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Eles devem fazer, sim, essas coisas que eles fazem, ou seja, o dízimo, né, que eles estão dizimando ali, mas eles não podem omitir o juízo, a misericórdia e a fé, porque Deus é justiça e juízo. Então, eles julgando da maneira deles, lendo, interpretando, ensinando ao povo da maneira dele, omitindo essas coisas, não tendo misericórdia, não praticando a fé verdadeira. Né? Importa sim fazer essas coisas e não deixar de fazer as outras coisas que eram os principais da lei. Importa fazer que coisas? Dízimo. Agora, se há uma revelação de Deus para a minha vida há muitos anos atrás e que está errada, eu gostaria que você, como ouvinte, que você que participa da escola bíblica, se Deus já te deu uma maior revelação do que para mim, eu gostaria que você pedisse na rádio o meu telefone, passasse para mim estudar na Bíblia onde é que está a maior parte da revelação que você recebeu e que eu ainda não recebi. Agora, qual é a porcentagem do dízimo? Né? Tem muita gente que tem dúvida. Quanto que eu tenho que devolver? É o valor que eu quero? Não. Dízimo é uma coisa, a oferta é outra. Então, dízimo você vai devolver 10% daquilo que vem à tua mão. Ou seja, você hoje é um assalariado, você tem lá seu salário de R$1.000, o dízimo, 10% do valor que você ganha, ou seja, R$100. Ah, missionário, mas calma, nós vamos falar sobre isso. E qual que é a porcentagem da oferta? Aí a oferta é o valor que você sentir. Aí sim, é outra história, é outro movimento, é a oferta alçada, a oferta voluntária. A oferta alçada é aquela que a gente solicita, nós precisamos trocar os bancos da igreja e cada banco vai ficar em quanto que você... Aí a gente vai ali distribuindo por pessoa. A oferta voluntária, você diz, não, eu posso dar um banco inteiro ou eu dou metade de um banco. É voluntário, você que vai dizer. Aonde está isso, missionário, que a oferta é voluntária? Você vai anotar aí no seu caderninho, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí voltando desde aqui do princípio aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo sobre os dízimos. Vamos lá em 1 Reis 15, 22. Eu quero que você anote aí no seu caderninho, com referência ao mesmo que Mateus está falando de 23, 23. 15, 22. O que é que está escrito aí? Vamos ler, missionário? Vamos. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e as suas madeiras que Baasá edificara. E com elas edificou ali, né, o rei Asa e Geba, Benjamim e Mizipá. Aqui já é uma instituição. Ele já está apregoando sobre dízimo. Traga as pedras que são boas, a de qualidade, a madeira que é de qualidade, para nós construirmos, né? Para nós fazermos ali o que estava sendo prescrito. Aí, nesse mesmo Mateus, nós temos uma referência que nós vamos lá para Oséias 6,6. Ou 2 Crônica 31, 5, 6. 2 Crônica 31, 5, 6. Aqui, 2 Crônica 31. 5, 6. O que é que está dizendo aqui? Sobre ofertas e dízimo. Então vamos entender um pouquinho mais. E depois que este dito foi divulgado, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias. De quê? Do seu trigo, do mosto, do azeite, do mel, de toda a novidade do campo, no caso, né, ovelhas, gado. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram seus dízimos, vacas, ovelhas, dízimo das coisas sagradas que eles tinham e consagradas ao Senhor Deus, e fizeram muitos montões. Esse povo trouxe o quê? Por obrigação? Já aqui não, já era com alegria também.
Ali antes houve uma convocação. Já aqui divulgou-se o que estava acontecendo, né? Aí nós vamos para Miqueias. Vamos lá em Miqueias. Onde fica isso, missionário? Vamos chegar lá. Depois dos livros dos pequenos profetas, pouca gente usa, né? Miqueias 6:8. Aleluia. Vamos junto. Tá aqui. Miqueias 6, tá depois do livro de Jonas. 6, versículo 8. O que é que diz aqui? Ele te declarou ao homem o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência, ande humildemente com teu Deus, que é a parte que está da lei, que teremos que estar fazendo e não omitir na outra. E sim, aqui ó, que é bom que ames a beneficência, andes humildemente diante de Deus, né? Não está mandando aqui? Muito bem. E o próprio Mateus, que nós estávamos aqui meditando no capítulo 23, eu quero que você vá até Mateus 9, versículo 13. Vai anotando, porque às vezes não dá tempo você acompanhar, porque você ainda não tem prática, muitas vezes, de manejar a palavra de Deus. Então anota, escreve, né? Mateus 9, 13. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar justos, mas a pecadores e ao arrependimento. Então você tem que entender o que é misericórdia. O Deus diz, importa que eu quero mais a misericórdia do que o sacrifício. Se você acha que é sacrifício ser um dizimista, amém. Não seja, né? Mas aqui está dizendo claramente sobre tudo isso. E nós vamos transcorrendo. E sobre a oferta. A oferta está em 2 Coríntios 9, 7. Aonde existe outras referências. O 9:13 de Mateus, no Mateus capítulo 12, versículo 7, e esse mesmo aqui que é 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propõe no seu coração. Isso é oferta. Dízimo não. Dízimo eu acabei de te dizer que é a 10ª parte do que vem à tua mão, ou seja, 10%. Amém? Aqui, se ficou claro, vai anotando aí. Vai depois meditar na palavra de Deus em cima do que nós estamos vendo. E para que é isso? Para que eu, tu, nós possamos entender que tem uma diferença entre devolver o dízimo e fazer uma oferta. Amém? Ficou claro? Ficou entendido? Se não, você vai meditar nesses textos, nesses versículos que eu passei para você. Você vai tentar interpretar. Se você não consegue interpretar, como eu também tentei várias vezes interpretar, você vai orar e pedir a Deus a revelação, para que você chegue ao entendimento, conforme um dia eu cheguei e muitos outros chegaram. Aí eu quero que você vá lá na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Eita, nome difícil de falar, que no começo eu enrolava a minha língua, que eu quase não conseguia falar esse nome. Deuteronômio. Eu quero que você vá lá no capítulo 14. Nós vamos falar aqui de algo que muita gente está questionando hoje. Porque diz, não, mas o dízimo antigamente era os grãos, tinha que levar, hoje não dá para fazer isso. Eu vou te dar um esclarecimento da história da Bíblia, conforme eu tenho mudado o nosso programa aqui. Histórias bíblicas, está na Bíblia. Amém? Então, no Deuteronômio 14, 25, está assim, porque hoje você é um dizimista do seu dinheiro. Né? Você vai entender o que eu vou ler aqui, ó. Então vende e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Ponto. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Come ali, se alimenta perante o Senhor teu Deus, alegra-se tu e a tua casa. Amém? Agora, olha aqui o fechamento. Porém, não desampares ao levita, que está dentro das tuas portas, pois ele não tem parte nem herança contigo. O que é que está sendo dito aqui? Por exemplo, era muito distante o lugar que Deus escolheu para oferecer ali o dízimo, o sacrifício, aquelas coisas. O que é recomendado? Então você vende aquelas coisas que você tem, pega o dinheiro e vai para o lugar do sacrifício, aonde era feito aquelas ofertas.
E chegando lá, se tiver alguém ali vendendo alguma coisa, já fez e está ali para negociar, você compra ali, vai comer, vai beber, vai se refestelar, mas não deixa de devolver a parte para o levita. Nos nossos dias, tem condições das igrejas hoje construir galpão para receber o boi, a ovelha, porco, trigo, né? Receber tudo e colocar dentro da igreja? Não é mais fácil você que é produtor, você que é agropecuarista, você que é empresário, você vender o produto, tira a parte que é 10%, fica com os 90% para você usufruir e leva para a casa do Senhor. Então, houve mudança, houve adequações, mas não houve abolir. Jesus não aboliu o dízimo. Está no Novo Testamento, quando ele criticou os escribas e os fariseus. Só que aqui há uma recomendação desde o Antigo Testamento. Se está difícil você levar o boi, a vaca, o porco, a galinha, como que você vai levar para a igreja? A não ser que seja uma igreja nos assentamentos. Mas mesmo assim, ele não vai ter que vender aquilo ali? Para reverter para o gasto, para o uso que é necessário dentro da casa do Pai. E para que eu tenho que levar dinheiro então, missionário, para a igreja lá? Porque existem gastos, existe água, existe luz, existe produtos de limpeza, né? O próprio alimento, montar cesta básica para alugar alguém, ou o prédio que é alugado, paga-se zelador, tem igreja que tem zelador que toma conta, não é os irmãos que vêm limpar, e sim é o zelador com a esposa que são assalariados, e muitos pastores que são assalariados. Muitas denominações faz o salário. A própria igreja que faz o concílio ali, vê quanto que entra de arrecadação e diz, ó, nós podemos pagar um salário para o senhor, 2 salários, 1,5 salário. E assim, para o zelador, eles pagam também um salário para ele cuidar, limpar a igreja, para não ter confusão de você fazer escala, uns irmãos vêm, outros não vêm, aí começa um reclamar, aquele lá não ajuda, esse não vem, é só eu, todos sempre, é sempre eu. Então, contrata-se um zelador, inclusive registrado em carteira. Mudou-se a história. No passado, era isso que eles tinham. Então, eles traziam o que eles tinham, as suas primícias. Qual foi a primeira oferta de Caim e Abel? Frutos da terra e a ovelha, o gado e mais a gordura. Depois Abraão disse, de tanta alegria, de tudo que vier à minha mão eu daria o dízimo. Então é de tudo, não é só do salário, é de tudo. Eu sou um missionário que eu não tenho salário, eu não tenho um emprego, eu tenho uma arte que eu faço. Mas tudo que eu ganho, eu tento calcular aproximadamente qual o valor daquilo ali e separo e devolvo. Eu sempre fui dizimista antes mesmo de me converter. Eu amo ser dizimista. Porque eu sei que há um retorno, não que eu esteja investindo para receber esse retorno, mas eu sei que as coisas para mim se facilitam muito mais. Então o que é que precisa hoje nas igrejas? Pagar água, pagar luz, aluguel, acabei de dizer para você. E no profeta Malaquias, ele ali está alertando, Deus alertando a todos, porque inclusive os sacerdotes e toda a nação estava roubando a Deus. Ou seja, já não estava mais acreditando, já não estava querendo devolver. E quando devolvia, o próprio sacerdote estava metendo a mão grande. Eu vou falar a linguagem moderna nossa hoje. Estava surrupiando. Era 10 dedos que descia e um que levantava ficava 11. Não estava cumprindo verdadeiramente para a qual o intuito do dízimo é para que haja mantimento na minha casa. É para que haja sustento. É para que eu possa atender primeiro os domésticos da fé. Depois, se em sobra, aí eu vou começar a ajudar aqueles de fora. Porque no milagre da viúva lá, Eliseu lá, né, na hora lá, o azeite multiplicando, diz, pega tuas vasilhas e chama as vasilhas dos vizinhos para encher também. Vai enchendo e enche de todo mundo, só quando cessar. O que é que nós vemos hoje, na maioria das vezes, nos nossos dias? Que os dízimos e as ofertas estão sendo desviadas. A mesma coisa que aconteceu no tempo quando o profeta Malaquias recebeu de Deus aquela mensagem. Poderia o homem roubar a Deus? Vamos ler lá, Malaquias 3, 8, né? 9 e 10, está aqui anotadinho, eu trouxe. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizem que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós, toda a nação.
Todos estavam. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, né? Se eu não vos abrir a janela do céu, derramar a abastança tal, que não saiba nem de onde está vindo. E por causa de vós eu vou repreender o devorador, para que não consuma o fruto da terra, a vide, o campo, tal, estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, aqui eram os gafanhotos, cortador, carregador, migrador, devorador. Era uma raça, né? Uma espécie que vinha e devorava as lavouras, devorava tudo. E no Novo Testamento fala-se, cuidado com o acúmulo de muitas riquezas, onde a ferrugem e a traça podem comer. É um tipo de devorador. Então, se tem um devorador, tem um alimentador dele, tem alguém que instiga ele. E eu costumo dizer que o devorador ele é alimentado por quem? Por uma entidade ruim, é demônios. É um demônio, tem gente que não, o devorador não é um demônio, ele é instigado. Como que eu faço direitinho minha água, minha luz e o consumo é excessivo? O meu dinheiro não dá para passar o mês. Alguém, algum lugar, ou eu estou administrando pessimamente, ou realmente o devorador está ali comendo. E por causa disso, por causa da fidelidade, mediante o dízimo, mediante a oferta, o Senhor diz, eu vou repreender o devorador. O devorador da época eram as pestes, né? O gafanhoto. Hoje é o quê? É a inflação, né? É o consumo excessivo. Por exemplo, nós temos visto hoje tantos vídeos na internet, as bombas de combustível. Estão comendo, toda vez que você vai abastecer lá, você pede 3 litros, só abastece 2,5. Mas lá na catraca deles passou os 3 litros. Aí cadê a aferição? Cadê a comprovação? Alguém está te devorando. Alguém está roubando, você pagando um absurdo no preço do combustível, e lá na bomba tem um tal de um gatilho, que é acionado, se a inspeção vier, o cara liga lá de novo, se medir 3 litros, vai dar 3 litros, mas quando o cabo vai embora, ele desliga novamente, na bomba está 3 litros, mas no teu carro, na tua moto, entrou só 2,5 litros. É só você acessar a internet, está cheio de vídeos denunciando. A mesma coisa, antigamente era a embalagem de 1 litro, aí passou a ser 900. Mas é o mesmo preço do litro. Alguém está devorando. E para você ser defraudado desse tanto, meu irmão, o suor do teu rosto não vale a pena? E aquele dinheiro, né, que você vendia as coisas para levar até o sacrifício, é a mesma coisa hoje. Você recebe o seu salário, você leva em dinheiro para a igreja. Não, pastor, eu trouxe um porco aqui para a igreja. Bem no centro da cidade, né? As igrejas principais, o cara chegando com boi, com vaca, com cavalo, para armazenar, porque a Bíblia diz que era grão. Aí o cara traz o trigo, o milho, né? Traz a soja. Se ele pode vender, porque até chegar lá para a igreja, onde não tem lugar correto de armazenamento, eu vendo e levo o dinheiro. Agora, vamos parar aqui onde eu comecei. O que vemos hoje é a mesma coisa que acontecia no passado. A maioria das vezes, nos dias de hoje, os dízimos e as ofertas estão sendo desviados da finalidade para a qual se planejou. Para que haja mantimento, provimento, na minha casa. Os líderes hoje estão construindo templos gigantescos. É cada um brigando para querer construir um maior do que o outro. Ah, você construiu um de 5.000 metros quadrados, eu vou construir um também de 10.000 metros quadrados, mas com 2 andares. Ah, não. Aí hoje o desvio, a maioria, vou comprar uma fazenda, compra um carro, compra um avião, compra isso, compra aquilo. Totalmente se desviando daquilo para o qual é o propósito de um dízimo. Aí o irmãozinho está lá necessitado, que paga uma conta de água, uma de luz, porque ele ficou desempregado, a igreja diz não tem. O irmão está passando necessidade, está passando fome, a gente faz o apelo, pede para que cada um traga 1 quilo de alimento não perecível, ninguém traz. Ué, mas se é a tradição de trazer, traz o arroz, traz o feijão, traz as coisas que não são perecíveis. Por que você não contribui? Ah, mas eu acho difícil isso, então leva o dinheiro e deixa que a igreja administre. Ah, mas a maioria mete a mão grande. Meu irmão, deixa eu te dizer um negócio, minha irmã. No final, todos nós seremos julgados por aquilo que nós fizermos aqui na terra. Eles vão dar conta de tudo que eles fizeram aqui. Estão construindo os templos gigantescos, cada vez maiores que o outro, a maior concorrência, compra de mansões, fazendas, chácara, apartamento, né? Apartamento triplex, duplex, iates, aviões, helicópteros, carrões,
dinheiros no banco, nas Ilhas Caimã, né? E aí? E o povo? O povo que tragam mais e mais e fiquem cada vez mais pobres. É um determinados exageros de desafio que se você trouxer isso, Deus vai te dar em dobro. Mas peraí, se eu vender aquilo, eu vou ganhar em dobro. Peraí, eu já tenho, não é mais fácil Deus me dar só mais um? Não é mais fácil Deus multiplicar o que já está na minha mão? Do que eu ter que dar para depois receber 2, 3, 4, seja lá quanto for a minha ganância? E os líderes, cada vez mais ricos, né? Não condeno riqueza. A Bíblia está cheia de homens ricos. Eu condeno a prática da riqueza, a intenção da riqueza. Aí ele passa a servir Mamon, o Deus da riqueza, né? Aí vamos usufruir eu primeiro. Se sobrar alguma coisa, a gente passa para frente. Agora eu tenho um recado, né? Para você que se diz esperto. Tem uma história na Bíblia, em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Amém? Existe uma história lá, de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. O que vai acontecer com você que é defraudador, você que pega o dízimo e a oferta da igreja que entra e desvia para o seu bel prazer, não fazendo exatamente aquilo que a igreja está precisando. Uma reforma, um atendimento à assistência social, algo que é determinado pela palavra de Deus. Você fica esperto que eu vou te dar o recado qual que é já já. Em Apocalipse capítulo 20, fica preparadinho, né? Tem um recado para você. Deus vai cobrar no final. Aí você fica preocupado que você não vai levar porque a pessoa vai desviar, você também está roubando. E você está aplicando aonde o seu dízimo e a sua oferta? Né? Então, ficamos iguais. O que está roubando e o que deixa de levar. Mas se ele vai desviar, no final, meu amigo, vamos lá. Eu vou ler logo para você ficar bem interessado aqui. Apocalipse capítulo 20, vamos junto comigo? Apocalipse é o último livro da Bíblia, você que ainda não conhece bem a Bíblia, vai nele lá. Amém? Achou? Capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu terra, céu, e não se achou lugar nele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Haverá livros lá. Amém? E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar seus mortos que nele havia, a morte e o inferno também deram seus mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta foi a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meu irmão, se a pessoa tem a prática, ele está na liderança, ele recebeu esse ministério de sacerdócio, ele é um levita, que foi a tribo escolhida para cuidar da obra de Deus, da casa de Deus, das coisas de Deus, administrar, foi eleito tesoureiros, foi eleito pessoas para administrar fielmente, porque eles se achavam fiéis, por isso foram escolhidos. Então, muitas vezes, você está ali, você é o pastor e tem o tesoureiro, os dois têm que assinar. Tem igreja que não tem prática, é o pastor que administra tudo. Então, meu amigo, se cuide. Porque o dinheiro que o irmão e a irmã levam até a casa de Deus, ali onde você está administrando, é suado. É de um dia a dia difícil. Ele faz, como diz o nordestino, das tripas coração. Ele se desdobra para ter, e ele vai e leva com alegria. Aí ele vê que está sendo desviado, está sendo manipulado, está sendo feito coisas. Eu já vi tantas campanhas levantadas dentro da igreja. Vamos lá, uma oferta para nós comprarmos os ventiladores. O cara vai lá e compra banco. Ué, mas a campanha não era para comprar ventilador, por que comprou banco? Não, é por causa de... Quer dizer, houve um desvio de conduta. Quando se pediu a primeira vez, era para o ventilador. Não era para comprar bancos. Ah, mas nós temos agora isso, aquilo. Comece uma campanha, faça a campanha e use na campanha. O dízimo e a oferta dos irmãos que são levados até a igreja a qual você é líder, ao qual Deus te colocou para cuidar,
Administre com sabedoria, não com esperteza, porque nesse dia aqui, todos vão estar diante de Deus e vão ser julgados pelo que praticaram aqui, pelas suas obras. Se o camarada pegou lá o dinheiro e desviou, você vai dar conta sim, você vai para o inferno. Está aqui escrito, junto com a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Sinto muito, não existe saída e nem jeitinho brasileiro e nem propina lá no céu. Ou você administra corretamente o que Deus colocou na tua mão com sabedoria, né? Para saber que Deus está honrando a sua cabeça, honrando o seu ministério. Amém? Ontem eu vi um vídeo assim na internet, eu não vou dizer o nome da denominação, mas que uma pessoa está fazendo aí umas pegadinhas. E chegou até lá, aquela igreja, o pastor, numa igreja afastada assim, quase não tem movimento. E pediu uma ajuda, porque ele estava com fome, assim, mas ele filmando. Só que o pastor não sabia que estava sendo filmado. O pastor disse, olha, a assistente social não chegou ainda, já foi embora, o que tinha nós já devolvemos, mas eu vou lhe ajudar. Foi lá dentro, pegou R$100 e deu para o camarada. Então ele tinha reserva do dízimo da oferta. E se o cara estava pedindo, enganando o pastor, o problema é do cara também. Mas o que eu quero dizer para você, ele estava administrando a casa de Deus com aquilo que ele foi nomeado para fazer. Para que haja mantimento na minha casa. O cara chegou dizendo que estava com fome, já era 3 horas da tarde, sei lá. E a casa dele não tinha comida e tudo. E o pastor foi lá e pegou os R$100. Ele saiu lá fora, voltou, bateu na porta e disse, pastor, eu estava filmando o senhor. Agora eu quero uma autorização do senhor para me soltar esse vídeo na internet. O senhor realmente está fazendo o que a Bíblia diz, né? Primeiro, um aos outros, os domésticos, a pessoa está com fome, socorrer. Está aqui, o senhor me deu 100, eu vou lhe devolver 100. Eu vou lhe abençoar com um dízimo de 100. Uma oferta. E pegou e deu 100 para o pastor. Então o que eu quero resumir para você, se você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Se você está administrando uma coisa que não é sua, seja prudente. Se você está trabalhando numa empresa, te deram um carro para você tomar de conta, cuida dele com zelo como se fosse seu. Se tem uma turma que você é responsável por ela dentro de uma grande empresa, administre eles com amor, com carinho. Porque se Deus te chamou, se Deus te escolheu, é porque Ele viu capacidade em você. E se você não tem, Ele vai te capacitar. Você vai suportar, né? Então, um recado para esses espertos. Deus irá cobrar no final. Haverá uma justiça divina. Se tu, meu amigo ou minha amiga ouvinte, faz parte de um grupo que não concorda com o dízimo, como eu falei na semana passada, tu tens que sair da denominação que divulga, que propaga, que aceita, que se alegra em serem dizimistas. Se você não concorda, não atrapalhe. Não seja uma pedra de tropeço. Vá para igrejas, tem igrejas aí que não concordam com o dízimo, é só ofertas. Vai para lá. Mas depois vai meditar na palavra de Deus se Jesus tirou. Aí a pergunta inicial da escola bíblica de hoje, Jesus aboliu o dízimo? No Novo Testamento não se fala em dízimo? Se fala sim. Porque, pela minha interpretação, eu ia dizer, não, aqui Jesus está falando outras coisas, eu ia interpretar da minha maneira. Mas pela revelação, Jesus estava exortando, Jesus estava ensinando que eles deveriam fazer sim, serem dizimistas das hortaliças, mas também não esquecer o principal. A justiça, a misericórdia, a fé, tudo que está na lei que era o principal. Né? E a felicidade de devolver o dízimo. Eu sou feliz em devolver. Se o ouvinte que está aí, do outro lado, nessa manhã de domingo, é feliz em devolver o seu dízimo, continue praticando. E se você não concorda, procure uma denominação que tenha o mesmo pensamento que você. Eu vou olhar bem nos seus olhos. Procure um lugar aonde você vai ser feliz em dizer, bom, tá, agora eu não preciso mais devolver o dízimo, eu dou oferta quando eu quiser. Existem várias. Procura uma delas. E deixa aquela que pratica o dízimo e a oferta. Só que todos, tanto o que recebe oferta, tanto o que recebe dízimo, vão prestar conta do teu dinheiro, da tua oferta, do teu dízimo, seja lá a maneira que você quer continuar servindo ao Senhor. Quem está recebendo vai ter que dar conta, porque um dia ele vai se apresentar diante de Deus e é todos, desde Adão e Eva, até o último que nascer quando a terra for destruída, porque aqui diz, haverá um novo céu e nova terra. Leia, pegue a Bíblia, vá ler. Então, se tu não concorda com isso, sai, não fica tumultuando, vai congregar em outro lugar, seja feliz. Eu sou dizimista desde que eu me converti.
Antes mesmo da minha conversão, eu peguei um envelope dentro de uma denominação e não sabia o que estava escrito nele. E peguei os dinheiro amassado, porque nessa época eu era um verdadeiro pé de cana, né? Eu era um alcoólatra inveterado. E eu peguei os dinheiro amassado, coloquei no envelope e tentei colocar naquele lugar lá, que com o tempo eu vim aprender que o nome era gasofilaça. E não entrava. Aí uma irmã chegou próximo de mim e disse, eu posso lhe ajudar? Aí eu olhei para ela meio desconfiado, essa mulher vai querer pegar meu dinheiro, eu vou dar um rodo nela. Bêbado. Não tem ciência, não tem consciência. Aí ela pegou, esticou as notinhas e o envelope ficou fininho e conseguiu entrar ali naquele buraquinho ali do gasofilaço. E eu voltei todo feliz. Só quando eu me virei para trás, tinha 15 pessoas esperando eu ofertar ali, entregar meu envelope, para que eles também pudessem fazer o deles, só que eles já tinham prática, eu não. E o primeiro envelope que eu peguei na minha vida era de dízimo, de missões. Eu nunca imaginei que Deus ia me chamar um dia para ser missionário. Porque o que eu entendi na mensagem daquele dia é o seguinte, já que você não pode ir, contribua, né? Dê uma parte do seu. Nunca imaginei isso. E depois de um ano mais ou menos que eu frequentava aquele lugar, eu entendi, pedi batismo. E no dia do meu batismo à noite eu fui ungido a missionário. Só que não comecei como missionário, sim com a unção de missionário. Mas eu fui ser auxiliar de zeladoria junto com a minha esposa. Minha esposa foi nomeada zeladora de uma congregação e eu fui auxiliar minha esposa no serviço mais pesado. Então eu era auxiliar. Depois lá dentro descobriram que eu tinha um pouco de leitura, que eu gostava de ensinar. Aí comecei a ensinar nas escolas bíblicas. E foi aí onde eu peguei o gosto pelo ensino e faço isso até hoje. Eu ensino você o que está dentro da palavra. Eu ensino a você, se eu estiver numa denominação, eu pego a denominação, a cartilha deles, o livro dele de ensino e vamos ensinar o que aquela doutrina ali prega. Agora, o que a Bíblia prega, eu prego assim separadamente em nome de Jesus, amém? Então, eu jamais imaginei, desde o dia 9 de outubro agora, eu entrei em 33 anos de ministério de missões. 1988. Quantos ouvintes aí não eram nem nascidos ainda, né? E estou até hoje. Porque o pastor, ele sentiu de Deus, o Espírito Santo incomodou e disse, chama o Renato e a Rosa aqui à frente e eu vou ungir eles a missionário. Mas aí eu não comecei com o cargo de missionário. Eu fui lá embaixo, Deus me levou lá embaixo. Zelador, limpar, cuidar, aprender, ensinar, até chegar ao estágio que eu fiz a minha primeira viagem missionária. Como eu sou cearense, a primeira viagem missionária minha foi para o Ceará, né? Então lá nós estávamos para apregoar a verdade e mostrar a transformação que Deus havia feito em minha vida. Porque até então todos tinham notícia, Renato, eu, um inveterado na bebida, uma pessoa perdida na bebida. De vez em quando eu experimentei droga, mas não gostei, fiquei só no alcoolismo, tabagismo. E uma coisa que sempre me acompanhou lá fora foi a mentira. E quando eu vim para esse lado, uma coisa que me acompanha hoje é a verdade. E a verdade me libertou. Conhecereis a verdade, igreja, e a verdade vos libertará. E a verdade está aqui na palavra de Deus que eu te ensinei nessa manhã. O dízimo não foi abolido. O dízimo continua, só que com alegria. Se você sente tristeza, não faça, porque você não vai receber. Agora, se você sente alegria em ser um ofertante, ser um dizimista, aqui o meu anúncio é para você. O que não é, eu já dei uma sugestão para ele, não vou mais falar. Agora, para você que é ofertante, você que é dizimista, Deus vai repreender da sua vida a área financeira que estiver sendo devorada, mal administrada. Você até ganha razoavelmente bem, mas teu dinheiro não rende, né? Você não consegue porque existe uma cegueira de consumismo. As pessoas têm que aprender a fazer gestão financeira. As pessoas têm que começar a administrar os 90% que fica com ele. 10% você deposita. No dia que você precisar, Deus te devolve 100%. Eu sou testemunha viva disso. Ele devolve para mim aquilo que eu depositei, 100 vezes mais. Agora, os 90% que fica comigo, eu tenho que aprender a fazer gestão financeira e parar de dizer eu ganho pouco. Não, você gasta mal. Aí é diferente. Porque a gente tem um chamado cartãozinho de crédito na mão,
que é um dinheiro que você não tem para comprar aquilo que você não precisa. Ah, mas eu gostei, essa aqui está na promoção, vou levar hoje. 10 vezes de 30. Aí está passando em outro lugar, tem outra promoção. Ah, aqui 20 vezes, 24 vezes, de 100 e pouco, aí você compra. Quando você chega a somar o seu olerite do final do mês, o teu dinheiro você está devendo além. É o que acontece na má administração do país. Gasta-se mais do que se arrecada. E você, como ser humano, você gasta mais do que o que você ganha. E Deus me ensinou nesses 14 anos últimos o que é gestão financeira. Comprar somente aquilo que eu tenho dinheiro, que está necessário. Estragou minha geladeira, vou lá e compro outra. Não, eu vou comprar uma mais moderna e essa daqui eu vou doar. Por que você vai comprar outra se a tua ainda está servindo? Por que você vai doar o seu fogão se ainda está servindo? Não, porque eu quero um mais moderno. Bom, aí você tem condições? Vou me apertar no orçamento. Quer dizer, depois no final fica reclamando. Ai, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, o senhor não podia deixar isso acontecer comigo. Deus vai dizer para você, não fui eu, foi você. Eu te dou livre-arbítrio, você foi lá e comprou, achou que podia. Então, se estragou, Deus vai te dar condições de você adquirir um novo. Espera um pouco. Ou se não, comece a administrar financeiramente. Ah, eu quero uma geladeira que vai custar 3 mil reais. Junta o valor de 3 mil. Não, missionário, como que eu vou juntar? Do mesmo jeito que você iria pagar a prestação. A prestação é 150, guarda todo mês 150, mas eu não consigo. E como é que você vai conseguir pagar? Consegue. É uma questão de cabeça. Tudo isso é uma questão de hábito, de costume. Se você disser, eu quero, e na época que você for comprar, vai ter uma mais moderna ainda, e você vai poder comprar à vista e com desconto. Então é só uma aula mínima aqui, né, que eu não sou formado, mas Deus me formou nessa área, porque a gente é missionário, e eu vivo não do que eu sei que vou receber todo mês, mas eu sei que todo mês Deus vai mandar algo para mim. Só não sei quanto. É diferente de um assalariado. Todo mês ele sabe que ele tem 2 mil para receber, aí ele sabe que 2 mil ele vai ter que dividir aqueles 2 mil. Eu não sei quanto eu ganho por mês. Eu só sei que vem todo mês para que eu salde as minhas dívidas principais, água, luz, inclusive a Pax a gente paga, né? Recarga do celular, o ônibus, né? Quando eu tinha carro combustível. Eu sei que vem. Mas eu, desde que me converti, eu devolvo o dízimo de tudo que vem à minha mão. E você que gosta de ser dizimista, você que sente alegria em ser dizimista, continue sendo um dizimista, amém? Vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você através do Espírito Santo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã, Senhor, de domingo, nós fechamos, ó Deus, uma história bíblica. Está na Bíblia, é história. Está escrito. E se está escrito é porque Deus permitiu que assim fosse. E que nós aprendemos hoje, Senhor, através de revelação, o que é ser um bom dizimista e que o dízimo não acabou. O dízimo continua valendo para aqueles que têm alegria em contribuir com alegria, em ofertar com alegria, em devolver o dízimo com alegria. Agora, se você faz por opressão, pare, vai orar, vá meditar, vá buscar de Deus esclarecimento, assim como está na palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui, nessa manhã de domingo, o nosso caderninho de oração. Maravilha, né? Você que é ouvinte da rádio, Voz Amiga, que liga para cá, pede para o teu nome entrar nesse caderno de oração. Eu quero que você saiba que aqui tem muitas pessoas intercedendo pelo teu pedido. Todos os programadores que passam aqui, eles intercedem pelo teu pedido, ao qual está escrito. Então continue ligando para a rádio. Se você ainda não tem um aplicativo, procure alguém que tem, ou então vá lá no YouTube, baixe o nosso canal, aciona lá o sininho, se inscreva, né? Você que já tem, passe para o seu outro amigo, para o seu irmão, para o seu vizinho, para que todos... E ali, passa para ele o telefone, né, do WhatsApp, para a pessoa fazer o pedido de oração e colocar aqui. Eu tenho certeza que Deus não vai te deixar sem resposta. Deus não nos deixa sem resposta. Amém? Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai bondoso, Pai de misericórdia, nesta manhã de domingo, Senhor, eu me apresento a Ti mais uma vez, mostrando, Senhor, este caderno de oração, erguendo ele, Pai, para que o Senhor, somente o Senhor pode dar a resposta.
Em nome de Jesus é que nós colocamos o nome das pessoas aqui nesse caderno, para que o Senhor, com todo o teu amor de sempre, o Senhor possa estar respondendo, o Senhor possa estar resolvendo. Pode muitas vezes, ó Deus, não ser aquilo que nós queremos, mas vai ser o melhor que Deus vai te dar. Então tenha certeza, se você está pedindo por alguém, você ligou na rádio pedindo por um parente, por alguém doente que está hospitalizado, preso, seja lá qual for a situação, tenha certeza que Deus vai te dar uma resposta. Se é para você resolver algumas coisas suas, né? Se é para você sair do sufoco, inclusive vender algum bem que você está querendo vender há algum tempo, mas está na crise, missionário, mas o Deus que eu sirvo não é crise. É na crise que a gente cresce. E se você for até Ele buscar, Ele vai te dizer o que é melhor. Então fica sabendo que Deus vai te responder o que está escrito nesse caderno, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Nós estamos na Rádio Voz Amiga, estamos convidando você. Você que gosta de evangelizar. Quem sabe você quer evangelizar de uma forma diferente agora através do rádio. Não mais aquela porta a porta, folhetinho. Venha, ligue, procure a nós. Nós temos aqui a maneira mais prática de você fazer isso. Venha fazer anúncio, né? Nós temos anúncio, temos vinhetas. A Rádio Voz Amiga está no Brasil, está no mundo. Né? É um meio de comunicação hoje que, se você não pode ir, né? Mas se você vier aqui anunciar, a palavra de Deus está indo. Está operando com poder e glória. A sua empresa, né? Está sendo divulgada através da rádio. Você também vai ver frutos, porque você está plantando, porque aqui é uma rádio que evangeliza. Então, se você planta, você vai colher, né? O teu comércio, a tua indústria, o agropecuarista, né? O produtor, seja lá. Né? Você quer fazer um anúncio de produtos da sua loja, da sua empresa, da sua indústria. Procura-nos. Nós temos os nossos telefones, baixe o nosso aplicativo, entre em contato com o irmão João. O irmão João manda o Renato ir lá conversar com você, que sou eu. A gente vai tentar fechar, em nome de Jesus, os melhores planos. Tenha certeza que você será abençoado assim como nós somos abençoados. E se você tem vontade de vir fazer um programa de rádio, 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana, venha também, converse conosco, venha conhecer os estúdios, peça o endereço, venha conversar pessoalmente, porque às vezes a conversa tete a tete é bem melhor, né, do que falada só por telefone. Né? As pessoas, eu vou ver. Não, venha ver primeiro, depois você tira as suas conclusões. Venha sentir como é fazer a obra de Deus, amém? Então nessa manhã eu estou grato a Deus por mais um domingo, por mais uma escola bíblica, e que você espalhe as boas novas. Diga que das 8 às 9 na Rádio Voz Amiga, todos os domingos nós temos uma escola bíblica. E em breve nós teremos novidades, amém? Quem sabe o mês que vem vamos ter mais novidades com o nome do missionário Renato, através da rádio com o irmão João, amém? E em nome de Jesus, receba a sua bênção, receba a sua vitória, e eu vou orar para encerrarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por este dia. Que cada pessoa, Deus, que estava ouvindo a Rádio Voz Amiga nesta manhã, seja agraciado, abençoado, abraçado pelo Espírito Santo, confortados nas suas dores, que muitos deles podem ter perdido seus entes queridos, muitos estão em dificuldades, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus provedor. Está escrito que Tu és Jeová Jiré, o Deus da providência, e que eu creio, Senhor, na Tua providência. E em nome de Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Família, sejam abençoadas no Brasil e no mundo. Amém.